Olá pessoal! Em função do avanço do coronavírus na cidade de São Paulo e no país como um todo, o vídeo dessa semana e provavelmente das próximas vai ser feito em casa, mas o importante é passar a informação para vocês. Tivemos uma semana difícil, a pior semana dos mercados acionários desde o ano de 2008, auge da crise financeira mundial, e essa semana foi muito difícil basicamente por conta das incertezas em torno de até quando vai durar essa pandemia do coronavírus e qual vai ser o impacto dessa pandemia para as principais economias globais. Para tentar minimizar esse impacto na economia brasileira, tivemos alguns anúncios importantes ao longo da semana. Logo na segunda-feira, o ministro Paulo Guedes anunciou um pacote de 147 bilhões de reais a fim de minimizar o impacto que o coronavírus claramente vai fazer na economia brasileira, mas esse pacote, embora seja muito necessário, ainda não é suficiente. Para que esse pacote seja suficiente, ele precisa aumentar, e para que a gente tenha mais dinheiro na economia, era extremamente importante que o Congresso Nacional aprovasse a decretação de estado de calamidade pública, o que aconteceu hoje e já foi inclusive divulgado no Diário Oficial da União. Com essa divulgação, com a decretação de estado de calamidade pública, o governo pode ignorar a meta fiscal para o ano de 2020, que seria de um déficit de 127 bilhões de reais, e com isso gastar muito mais dinheiro para estimular emprego, para estimular a economia e para minimizar os impactos que isso vai ter, gastando mais recursos, inclusive também com a saúde. É importante reforçar que o estado de calamidade pública faz com que o governo não seja obrigado a cumprir a meta fiscal, mas o governo ainda é obrigado a cumprir a regra do teto dos gastos e também a regra de ouro. Então não é que a gente vai ter um grande descontrole fiscal da economia, simplesmente a gente afrouxou um pouquinho as regras por uma exceção mais do que necessária. Além disso, a semana contou com alguns outros anúncios, como o pacote antidesemprego, que foca na população que ganha até 2 salários mínimos. A ideia é se gastar até 10 bilhões para tentar recompor o salário que essa população vai perder por conta de diminuição na jornada de trabalho e consequente diminuição nos salários. O INSS também fez alguns anúncios facilitando o acesso a benefícios da população e também anunciando que vai fechar as suas principais agências, mas prometendo que vai melhorar os serviços online para que ninguém deixe de ser beneficiado. Além disso, foi semana de Copom, que cortou os juros em meio ponto, levando a Selic agora a 3,75%, em uma decisão que foi considerada pelo mercado bastante conservadora, dado que estamos em momentos de forte afrouxamento monetário ao redor do mundo, até porque o Banco Central, junto com a decisão, comunicou que provavelmente vai manter a Selic estável até a próxima reunião. Estamos em um momento em que é difícil a gente falar em estabilidade de juros ou desenhar um cenário para daqui a 40 dias, e justamente por conta disso, o mercado entendeu que o Copom foi bastante conservador. Falando em bancos centrais, essa foi mais uma semana de estímulo monetário por parte dos principais bancos centrais do mundo. Fed, Banco Central Europeu, Banco Central Inglês, Banco Central Canadense, todos eles anunciaram novos pacotes de estímulos monetário, com o Banco Central Inglês, por exemplo, reduzindo a sua taxa de juros 2 vezes na semana, que agora está em 0,1%. Vamos lembrar que há um mês atrás a taxa de juros do Banco Central Inglês era 0,75%. Então houve uma enorme redução desde que começou a crise do novo coronavírus. Com isso tudo, as bolsas tiveram a pior semana desde o ano de 2008, que responderam também não só aos impactos econômicos que o coronavírus vai trazer, mas também à limitação da circulação de pessoas, ao fechamento de fronteiras dos principais países, inclusive o Brasil começou já a fechar suas fronteiras. Isso tudo trouxe uma sensação de insegurança muito grande. Para se ter uma ideia, tanto o Dow Jones quanto o S&P lá em Nova York encerraram a semana com uma queda muito próxima de 15%. Por aqui, o Ibovespa acumulou uma queda de 18,88%, encerrando a sexta-feira aos 67.069 pontos. O dólar, é claro, não ficou imune a isso tudo e teve uma semana de fortes altas em relação aos seus principais pares. Aqui no Brasil, a moeda chegou a ser cotada a R$ 5,20 ao longo da semana, mas a sexta-feira foi um dia um pouco mais tranquilo para os mercados e a moeda encerrou a 5,02 centavos, mas ainda assim uma alta semanal de 4,37%. O cenário ainda é de muita incerteza, o cenário ainda é de muita volatilidade, não temos clareza de como vai se comportar o coronavírus no Brasil, de quando vamos ter uma queda na curva de contaminação do coronavírus em Estados Unidos e Europa, por exemplo, e por conta disso não mudamos em nada as nossas recomendações e a nossa visão. Com isso, quem tem posição direcional em bolsa deve manter essa posição para não realizar um prejuízo muito grande, até porque o mercado acaba voltando, ainda que não na mesma velocidade que caiu, mas sabemos que o mercado volta. Por outro lado, quem tem novos recursos, entendemos que nesse momento o melhor é deixar o dinheiro em caixa ou colocar em alocações de maior liquidez para evitar maiores perdas nesse momento. Até semana que vem.